Meus cumprimentos ao deputado Enivaldo, que nesse momento preside a sessão, aos deputados Eliana e Dr. Hércules, ainda presentes aqui no plenário, aos funcionários da Casa e aqueles que nos assistem pela TV Assembleia. É uma pena que, por exemplo, eu comecei a trabalhar muito cedo, então desde os 13 anos eu comecei a trabalhar o dia todo e estudar à noite, na antiga 7ª série, que hoje seria o 8º ano. E desde então, sempre trabalhando e estudando. Mas sempre gostei muito de ler, sempre gostei muito de pesquisar, mas não tive, ao longo da minha vida, o tempo que eu gostaria de ter tido para me aprofundar muito mais em determinados temas, principalmente na filosofia. Mas é interessante, os filósofos gregos, eles discutiam muito sobre a importância da dialética e outros mecanismos de debate. Então, sempre houve uma discussão sobre dialética e erística. A dialética é um debate entre duas ou mais pessoas, e não necessariamente um debate, mas é a busca de um consenso ou de uma verdade, se fundamentando com argumentos sólidos a respeito daquilo que se defende, até que se chegue a uma conclusão ou a um consenso, enfim. Diferente da dialética, a erística é uma forma de debate em que uma pessoa vai usar de todos os meios para vencer o debate, mesmo que ela use argumentos falsos, sem fundamentos, porque para ela o que interessa é vencer o debate. Arthur Schopenhauer, um filósofo alemão, se aprofundou depois nisso, sobre essa questão. E no meio político, a gente vê muito a erística, e às vezes ela se dá também não só usando argumentos falsos, mas fazendo com que o discurso ou o debate ele vá para um outro lado e fuja do ponto central. Por exemplo, estou debatendo com uma pessoa, então eu posso ter dito uma frase, no meio dessa frase colocado alguma questão, e o meu opositor ali, o que está debatendo comigo, ao invés de se ater ao tema central, ele vai pegar aquele ponto do que eu falei para tentar desviar todo o debate e assim fazer desmoronar a discussão e no final sair como vencedor, que para isso é que ele está disposto. A isso é chamado de erística. Então, por que eu estou falando sobre isso? Por que a gente tem que ficar muito atento sobre o que está acontecendo agora no Brasil, doutor Hércules? O senhor estava dizendo aqui sobre a corrupção, sobre tudo o que ocorreu, fez um breve histórico das últimas décadas na política brasileira. Na questão hoje, envolvendo, por exemplo, a Lava Jato e todas essas questões de denúncia, de delações, o que a gente está sentindo que parte dos políticos estão tentando fazer? Desviar o foco da polêmica, do debate, para um outro lado, e não para o ponto central, que é a corrupção e os corruptos. Então, por exemplo, agora as pessoas dizem assim, olha, os procuradores da Lava Jato estão exagerando, porque a condução coercitiva é isso, porque não se pode premiar delatores, porque não sei mais o quê. Ora, todas essas questões podem sim ser discutidas, mas elas não podem se tornar o ponto central do debate, porque a questão é outra. Então, é claro que delatores são bandidos, passam longe de ser heróis, são bandidos e precisam ser punidos de alguma forma. É claro que sim. Mas tentar polemizar a validade ou não das delações é uma forma de desviar o problema, de desviar o foco do debate, e isso intencionalmente. Isso não é feito ao acaso, isso é feito de uma forma pensada. Então, quando o presidente da República diz assim, olha, porque eu, na verdade, recebi ali um bandido e tal, e que todo mundo sabe que é um falastrão e não sei mais o quê. Ora, a questão não é se o
o empresário que ele recebeu é um falastrão, é um bandido, seja lá o que for. Isso é importante, claro, mas o problema é um presidente receber um bandido. É aí que tem que morar o debate, né? O presidente ter recebido, ouvido tudo o que ouviu e não tomar providência nenhuma. Deixa uma parte. Claro. Parabéns pelo discurso e lembrar também as comparações que o povo fica totalmente desorientado, né? O Odebrecht está preso lá, o Marcelo está preso. E o outro do JBS aqui está solto. Como se saca R$1 milhão de um banco, numa facilidade tremenda? O pobre pode sacar R$100 do banco, tem uma dificuldade muito grande. Mas eu gostaria de lembrar também, deputado, a inteligência de Vossa Excelência é marcante aqui nessa casa. E evidentemente que a gente tem os contraditórios em qualquer parlamento, isso é normal. Mas um princípio de direito que a gente aprende no primeiro ano de direito é que bandido não está impedido de denunciar bandido. Exatamente. O bandido, a denúncia dele vale tanto quanto o honesto. É só comprovar que realmente aquele que ele está denunciando é bandido. Então não queira desvalorizar a delação, aquele que pensa desviar a atenção, que o cara não tem crédito nenhum, porque o importante é, né, se ele é uma pessoa correta, honesta. O importante é se aquele robô realmente desfalcou. Muito obrigado pela parte. Eu que agradeço, doutor Hércules. Então, é exatamente isso. A questão é que hoje tentar desmoralizar ou desqualificar a Operação Lava Jato é o caminho mais errado que a gente pode seguir. Claro que a operação não é perfeita, ela envolve seres humanos e ela pode ser criticada, com certeza. Agora, o doutor Hércules fez aqui um apanhado das últimas décadas sobre a política e a corrupção no Brasil. Eu tenho 50 anos, sou relativamente jovem, mas assim, eu já tinha perdido a esperança de ver no Brasil um senador ser preso, um ex-presidente, presidente ser investigado, deputados serem investigados, grandes empresários do Brasil serem presos e processados. Eu já tinha perdido a esperança. Assim, é a primeira vez na história desse país que a gente vê isso acontecendo. Então, como desqualificar o trabalho da força-tarefa da Operação Lava Jato? Eu não estou dizendo que são perfeitos, mas a gente precisa fortalecer operações como essa para ver se isso se multiplica pelo país afora, para que as instituições sejam fortalecidas, principalmente enaltecendo aqueles que dentro de cada instituição brasileira agem de forma republicana e cumprindo com aquilo que é o seu verdadeiro papel. Então, assim, é um alerta que eu faço às pessoas para elas não caírem na tentação de entrarem num debate que não é o ponto central daquilo que nós estamos vivendo. Criticar uma e outra ação da Operação Lava Jato, como eu dizendo, são operações que envolvem seres humanos e a gente, né, e ninguém está em busca de unanimidade, de apoio total e não sei mais o que, mas nós não podemos de forma nenhuma enfraquecer a primeira grande operação desse país, que tem tudo para passar o país a limpo. Ou nós aproveitamos esta oportunidade, ou outra como essa demorará muito a acontecer novamente. O Brasil, como muitos analistas têm dito, doutor Hércules, o Brasil depois da Lava Jato não será mais o mesmo. Se será pior ou melhor do que este que nós vivemos agora, vai depender mais de nós do que de qualquer outra instituição. Vai depender do povo brasileiro que o Brasil seja melhor. Então, assim, nós precisamos apoiar operações como essa, nós não podemos defender bandidos, nós não podemos escamotear as ações daqueles que fazem parte do nosso grupo e do nosso partido em nome de absolutamente nada. Bandido é bandido e quem errou tem que pagar pelos seus erros, seja do meu partido, seja do partido do
seja lá de quem que for, é necessário que todos sejam punidos ao rigor da lei. E a população precisa, independente de diferenças ideológicas, nós precisamos apoiar incondicionalmente essas operações que estão ocorrendo agora no Brasil. Muito obrigado, presidente.